Olá, terceira série, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu quero finalizar aqui o conteúdo de revisão de vocês, tá? Eu sei que parece um conteúdo bem denso, então eu vou trazer uma revisão de maneira mais simplificada para vocês assimilarem o conteúdo, que é um conteúdo que ainda bem está no módulo 2, né, do livro de vocês. E fechando isso daqui, depois a gente vai começar direitinho pelo livro do módulo 1. Então, gente, eu quero fazer a revisão hoje sobre fisiologia vegetal. O que é fisiologia vegetal? Se a gente fala que fisiologia do corpo humano seria o funcionamento do corpo, fisiologia vegetal é um funcionamento da planta, tá? Então, para a gente falar sobre funcionamento da planta, a gente precisa identificar aí sobre a condução, né, da planta. Sistema de condução. Então, só de você ver essa palavra, condução significa que conduz algo a algum lugar. Então, o sistema de condução, ele vai conduzir os líquidos, né, e metabólicos necessários para o desenvolvimento da planta. Esse sistema de condução só vai ocorrer a partir das pteridófitas, porque as briófitas não têm vasos condutores, né? Então, elas não têm a condução de água, sais minerais e da glicose que vem proveniente da fotossíntese é feita por osmose, de célula a célula. Então, isso acaba ocorrendo de uma maneira muito mais lenta, por isso que essa planta não consegue crescer tanto. A partir das pteridófitas, né, assim como nas gimnospermas e angiospermas, já aparecem esse sistema de condução e aí a planta consegue se desenvolver mais, né, porque são tecidos especializados em conduzir água, sais minerais e além da glicose, né. Então, a gente define em dois vasos diferentes. Nós temos aqui o xilema, né, também chamado de lenho ou vasos lenhosos, que vai conduzir a seiva bruta, que é a seiva inorgânica. A trajetória é ascendente. Bom, se eu sei que é seiva bruta, que é seiva inorgânica, para ser inorgânica, ela não pode ter sido produzida por nenhum organismo vivo. Então, a água e os sais minerais, que não é produzida por nenhum organismo vivo. Água e sais minerais vem da onde, gente? Vem do solo. Então, por isso que a trajetória é ascendente, de baixo para cima. As paredes celulares desses tecidos são reforçadas com lignina, né, que vai impedir essas trocas metabólicas com outros tecidos. E esses vasos condutores do xilema são formados por células mortas e os tubos são ocos que auxiliam na sustentação da planta. O xilema também é mais interno. Muita definição? Não, não é muita definição. Imagina o seguinte, eu sei que parece um pouco macabro eu falar dessa maneira, mas se você imaginar isso, fica mais fácil de você conseguir identificar todas as características do xilema. O xilema começa com a letra X. Se você virar o X, vira uma cruz. Cruz é símbolo de morte. Se é símbolo de morte, gente, um corpo morto vai estar mais interno no solo ou ele deve ser jogado assim na superfície? Mais interno, o tecido, então, o xilema é mais interno. Outra coisa, se eu estou falando que é símbolo de morte, o tecido, então, são de células mortas. Outra coisa, seiva bruta. Seiva bruta é a seiva que não é produzida por nenhum organismo vivo, tá? Gente, então, para falar só mais uma coisa aqui sobre o floema. O floema, ou também chamado de vasos liberianos, são células vivas, longas e sem núcleo, que vai conduzir a seiva elaborada. Elaborada por quem? Pela planta, elaborada por meio da fotossíntese. Então, a fotossíntese produz a glicose e precisa ser conduzida pela planta. Onde que ocorre a fotossíntese? Nas folhas. Então, se ocorre nas folhas, o movimento é descendente, porque a folha não fica mais na região apical da planta. Então, é descendente esse movimento para ser transportado por todo o vegetal, né? E o floema, então, se o xilema eu considero como mais interno, o floema é mais externo. Se você guardar dessa maneira, fica fácil identificar aqui sobre o xilema e o floema, tá? Outra coisa que eu gostaria de falar aqui. E como é que ocorre essa condução de maneira automática? Existem 3 ações, né, que vão ocorrer aí no xilema
para que isso ocorra de maneira automática, que é o que a gente chama de capilaridade, porque o xilema é bem fininho, então acaba que o líquido ele vai subindo automaticamente, né? Vou colocar entre aspas essa palavra automaticamente, por conta da capilaridade, isso ocorre em tubos mais finos. Por coesão, porque você imagina que as moléculas de água estão ligadas por pontes de hidrogênio, então vai uma molécula puxando a outra, e também por diferença de pressão. Se a planta transpira o tempo todo, ela está perdendo essa água, acaba causando uma pressão de vácuo, né? Uma bomba de vácuo, então vai liberando espaço e vai puxando mais líquido para cima. Bom, para fechar aqui, quero falar sobre os hormônios vegetais. Os hormônios vegetais, eu coloquei alguns aqui que nem aparecem no livro de vocês. Depois você pode dar um print aí para você poder estudar melhor. O primeiro, as auxinas, produzidas em folhas jovens e em meristemas apicais do caule. E onde que ele vai agir? Diversas partes da planta, né? Como raízes e caule. Qual que é a função? Crescimento. Falou em auxina, função crescimento. Por isso que ele colocou essa setinha aqui para cima. Crescimento contra a gravidade, tá? Através do alongamento de células. Também tem ação no desenvolvimento do ovário para a formação do fruto e queda de folhas velhas para fazer a regeneração da planta. E ele também é o que age no fototropismo, né? Que é uma sensibilidade à luz. Existem alguns experimentos que você pega uma planta, coloca dentro de um quarto escuro, deixando apenas uma janelinha, né? Com incidência de luz, essa planta começa a se verticalizar em direção à luz. Depois nós temos as fitoalexinas, que vão ser produzidos em regiões infectadas por micro-organismos, né, na parede celular da célula. E onde que ele vai agir? Na região infectada, né? A função é de defesa da planta contra bactérias e fungos. As citocininas é um crescimento... Desculpa, gente. É um crescimento lateral, tá? Nas raízes tem uma maior diferenciação celular e atrasa o envelhecimento vegetal. Das raízes são transportadas para cima da planta, né, como no corpo todo. Qual que é a função? O estímulo da divisão celular, o aumento das células das folhas e o crescimento das gemas laterais, né, por citocinese. As giberilinas também atuam como hormônio de crescimento nas folhas e frutos, tecidos jovens do caule, né, e sementes em germinação. Age no caule, nas folhas, nos frutos e nas sementes, né? Se a função é agir em tudo isso, lógico que vai agir nesses locais. Qual que é a função? Crescimento da planta através do alongamento da divisão de células, desenvolvimento de flores e frutos. Dani, como é que eu vou conseguir guardar tudo isso? Mapa mental, gente. Faça mapa mental, copiem, porque aí você consegue pelo menos assimilar esse conteúdo. Tem esse outro hormônio aqui, que é o etileno. O etileno, ele é produzido em forma de gás na planta e ele vai ajudar na maturação de diversos frutos, né? Então, frutos em processo de maturação. Ele age em diversas partes da planta. E qual que é a função? Maturação, além disso, o estímulo da floração e perda de folhas. Então, por isso que a gente acaba fazendo, às vezes é uma ação que você aprendeu, né, dos seus pais ou de outras pessoas, que se você compra um fruto que está verde, você deve armazenar ele num saco plástico ou mesmo enrolar num papel, né, num jornal ou um papel de pão, para acelerar a maturação desse fruto. Isso é por conta desse gás, porque se você coloca ele dentro de um saco, o gás vai ficar preso ali dentro e acelera a maturação desse fruto, tá? Depois tem o ácido abscíssico, que vai agir nas sementes, folhas maduras submetidas a estresse hídrico. Ele inibe a ação de outros hormônios pelo corpo vegetal. Qual que é a função? Desenvolvimento do caule, inibição da germinação de sementes. Ele mantém a hidratação da planta e o envelhecimento de estruturas, tá? Tem também a venalina, esse não tá no livro de vocês. Ele vai atuar no embrião de sementes em germinação, meristemas apicais e extremidades em crescimento. O florescimento em cultivos que requer frio, né? Então ele vai agir nessa região, como por exemplo o trigo de inverno. Qual que é a função? Desenvolvimento do corpo da planta. Dorminas tem ligação com o ácido abscíssico aqui, que ele é um inibidor,
Então, ele age em todo o corpo vegetal, inibindo o crescimento da planta e adormecendo brotos em crescimento ativo. Tem as vitaminas do complexo B, que são as folhas tiamina, niacina e pirodoxina. Onde que ele age? No corpo todo. Qual que é a função? Crescimento e nutrição da planta. E, por último, aí os retardadores de crescimento, que são sintéticos, produzidos pelo homem, né? Que vai endurecer o caule, encurtar os entrenós e escurecer as folhagens também. E aí, aqui, a gente fecha esse conteúdo. Esses daqui que estão em azul, que nem estão no livro de vocês, né? Que ele nem coloca aí esses hormônios, porque no livro de vocês, deixa eu só achar a página, que ele também colocou uma tabelinha sobre os hormônios, tá? Que é o que está na página 91. Ele colocou só as auxinas, giberilinas, citocininas, etileno e o ácido abscíssico. Esse venalina aqui para baixo, ele não colocou. Existe, mas não aparece tanto aí nas questões de vestibular de vocês, tá ok? Bom, a gente finaliza então esse conteúdo aqui e depois a gente vai dar continuidade, só que não mais no livro do módulo 2, nós já vamos começar pelo livro do módulo 1, tá ok? Bom, pessoal, é isso e até a próxima aula.